Oi, gente, esse é o Conexão Futura ao vivo aqui pela tela do seu canal Futura, e você também pode acompanhar a gente de qualquer lugar, no trânsito engarrafado, em casa, no trabalho, pelo live streaming do futura.org.br. O programa de hoje vai se dedicar a discutir a importância de nós, cidadãos, ocuparmos o espaço público da cidade. Se falarmos de grandes centros urbanos, por exemplo, cresce o movimento de grupos organizados, associações de bairros, de artistas, de ecologistas, de ativistas que vêm reivindicando o direito à cidade, ajudando aí a revitalizar as praças, a melhorar calçadas, sinalizações, enfim, muitas outras ações, e provocando o poder público também a melhorar os espaços para oferecer uma maior qualidade de vida, uma melhor condição à população e a fazer da rua mais do que um lugar de simples passagem, e sim um lugar de convivência e construção de conhecimento coletivo. As manifestações de 2013, por exemplo, a viralização de movimentos das redes sociais, as articulações nas comunidades menos favorecidas são causa e, ao mesmo tempo, reflexo do início de uma mudança de olhar sobre a cidade e sobre o poder que a população unida tem quando luta junta por um ideal. Para essa conversa, nós recebemos no estúdio figuras atuantes nessas questões que nós comentamos. O Pedro Rivera, que é arquiteto e diretor do Estúdio X, no Rio de Janeiro, e Raquel Shine, que é representante do Largo da Batata, em São Paulo. Onde quer que você esteja, interaja com a gente nessa conversa sobre a ocupação do espaço público através das nossas redes sociais. Tem o Facebook, Canal Futura Oficial, o Twitter, @Canal Futura, ou então você pode participar pelo nosso WhatsApp, 21 686 668 414, 968 668 414, e também participar pelo nosso telefone 21 2273 5020. Bem-vindos ao programa Conexão Futura. Quando a gente fala de ocupação de espaço público, antes de mais nada, me vem à mente da nossa relação com a cidade, né? Existe toda uma construção cultural da nossa relação individual, da formação que a gente teve na família, na escola, e até mesmo as heranças que a gente tem marcadas, como, por exemplo, como a ditadura fez a gente se afastar desse campo, né? Que é um território de discussão, de socialização. Como é que a gente começa a desenvolver na gente, Raquel, o senso de pertencimento à cidade? Bom, senso de pertencimento, você está ocupando a cidade, de alguma forma você se sente pertencente à cidade, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu me senti totalmente pertencente, eu resgatei a minha cidadania, né? Que é justamente esse senso do coletivo, enfim. Então, eu acho que isso é um caminho, né? E aí você pertencer à sua cidade é você conseguir dominar, você domina aquela cidade, né? Você tem o domínio do espaço, você consegue interagir, você consegue se preocupar com o outro. Eu acho que, será que eu respondi? Eu acho que sim. Você, Pedro? Assim, as cidades são as maiores invenções que a gente já fez, né? Acho que assim, são a expressão máxima do que a gente pode produzir, e justamente porque estamos juntos. Acho que cidade é uma aventura coletiva por essência, né? E pertencer à cidade significa, de alguma maneira, fazer parte desse coletivo. Então, quanto mais a gente está com os outros na cidade, quanto mais a gente dialoga com o outro na cidade, eu acho que esse senso de pertencimento é maior. A gente tem uma participação também, que eu quero incluir na conversa, via internet, do Alexandre Santini. Daqui a pouquinho ele vai participar, a produção está me avisando que daqui a pouquinho ele entra, porque ele, por exemplo, é um ator que trabalhou durante muitos anos num grupo chamado Tá na Rua, no Rio de Janeiro, que é um grupo artístico, teatral, de ocupação desse espaço. Qual o papel da arte nisso? E na experiência, por exemplo, do Largo da Batata, que você pode contar para a gente, né, o contexto de ocupação desse lugar, como você percebeu o papel da arte na ligação dessas questões de ação, né, de reivindicação pública? Então, o Largo da Batata, só para para explicar assim para quem não é de São Paulo, é um lugar grande, né, que ele foi revitalizado,
mas que, na verdade, a gente encontrou, depois de 10 anos de obras, ou até mais, a gente encontrou só um piso e umas arvorezinhas, assim, um espaço bem duro, né? Quer dizer, é um espaço para ser de passagem, né? Era literalmente... Ou seja, teoricamente, o poder público agiu, deu uma ajeitada, mas não era o ideal. Não era, não. Enfim, você vê assim que é um lugar feito para quem está passando. Tanto que ele não tinha um banco, não tinha uma lixeira, não tinha nada. Era só de passagem mesmo, né? E aí a gente começou a ocupar esse espaço com arte, com, enfim, várias... Esporte. Na verdade, no começo, como era muito de guerrilha, assim, né? Então, no começo era muito, assim, o que nós temos, né? Então, vamos jogar peteca. Então, a gente passava a noite jogando peteca. Aí, era depois, o que tinha. Aí alguém, eu faço malabares. Então vai lá fazer. Então, vamos fazer uma oficina. Então vai lá fazer malabares. Então era meio assim, a gente ocupava dessa maneira. E com o tempo, a gente foi transformando mesmo o lugar, né? Fazendo sempre às sextas-feiras, tal. Então as pessoas começaram a gente tem as redes sociais também, né? Que a gente consegue divulgar, propagar bastante, né? Então atrai bastante gente. A gente vai daqui a pouquinho mostrar um vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho desse espaço do Largo. Alexandre Santini é diretor da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, fala com a gente direto de Brasília. Bem-vindo, Alexandre, a esse papo sobre ocupação pública. Oi, boa tarde, o pessoal que está aí no estúdio, o pessoal que está assistindo. É um prazer estar podendo participar dessa conversa aí com vocês. Se você tiver com algum retorno aí de áudio, porque eu fiquei me ouvindo enquanto eu falava. Se você puder baixar para não dar problema aqui na transmissão, eu te agradeço, Alexandre. Tá, tirei aqui agora. Tirou, beleza, ficou melhor. Agora só no telefone. Tá ótimo. Eu comentava, inclusive, com os participantes aqui do programa, que você, além de agora ser diretor, você foi ator do Tá na Rua, que é um grupo muito ativo, antigo no Rio de Janeiro e vanguarda, praticamente, em termos de teatro, na ocupação do espaço público, de usar a arte nesse sentido. Qual o papel da arte nesse sentido de provocar, inclusive, o poder público a tornar esse espaço mais visivelmente um direito do cidadão, Alexandre? Agora que você está ocupando uma pasta, né, no Estado. Eu acho que é fundamental. Na realidade, quer dizer, o sentido de pertencimento, de convivência no espaço público, ele em grande medida, eu acho que a arte pública, né, a arte que é feita nos espaços públicos, a ocupação cultural dos espaços públicos, ela chama a atenção para esse sentido, de que o espaço público, que a rua, ela não é um lugar somente de passagem, né? Ele tem que ser valorizado como um espaço de pertencimento e de convivência. E é necessário que existam políticas públicas que deem conta de estimular, proteger, fortalecer esse tipo de ocupação. Acho que é fundamental essa relação entre a cultura e a cidade e a cultura que se manifesta no espaço público. Tanto aquela que é uma produção cultural feita no espaço público, seja teatro, seja música, seja performance, enfim, intervenção, quanto resgatar esse sentido cultural também da convivência no espaço público. Quer dizer, então Sim. As festas de rua, seja o pagode que se faz na esquina, se juntar para fazer um churrasco, para fazer uma feira, enfim, tudo isso também tem uma dimensão cultural. Certo. E a ideia é que políticas públicas para a cidadania e diversidade cultural, que é o nosso trabalho aqui, são políticas que têm que estar pensando também esse sentido da ocupação dos espaços. Legal. Fica aí na linha, Alexandre. A gente está, na verdade, num grande Frankenstein. A gente está com a imagem dele pelo Skype e ouvindo ele pelo telefone. Pedro, agora, é importante também, em termos artísticos, não só pensar o quanto é bacana você colocar um trabalho na rua, mas a intenção e o impacto que isso pode ter também no espaço, né? Há que se ter uma discussão dentro da própria classe artística sobre esse objetivo. Sim, E eu digo até além da classe artística, das comunidades. Né? Claro. Eu acho que é fundamental
a gente entender quando existe o artista presente em um determinado espaço, elaborando algum trabalho ou advogando algum fato, que exista sempre um diálogo com quem é de fato permanente nesse lugar, né? São essas pessoas que estão ali no seu cotidiano, são essas pessoas que conhecem os desafios, conhecem as oportunidades. É importante também a gente não fala só dos problemas, mas a gente identificar também quais são as oportunidades, né? Da onde eu consigo extrair força para produzir uma transformação nesse lugar. O que vocês conseguiram, de fato, em termos de mudança? Existe um tempo de atuação já do movimento, junto com a comunidade, e que o poder público acabou tendo que enxergar e modificar naquela região? Sim, a gente, além de todo o mobiliário urbano que a gente construiu, né, que a gente recebe muita doação de pallet, e a gente vai construindo bancos e todo um mobiliário ali. O que é o pallet, só para as pessoas entenderem? É aquela caixa de madeira que você empilha e você... Que acaba sobrando de muitos objetos, né, que são encaixotados. E aí a gente, quer dizer, uma solução simples, né, que não custa e que transforma totalmente o lugar. A gente também pintou uma faixa de pedestres ali, que era um lugar assim que todo mundo atravessa, né, e eles esqueceram de colocar a faixa. Então a gente fez uma ação lá primeiro Vou, inclusive, enquanto você vai falando, mostrando um vídeo produzido por vocês mesmos sobre redes e ruas, né? A batata precisa de você. Mostra aí, Pierre, por gentileza, na tela. Não sei se o áudio está rolando. Acho que vai rolar o áudio. Tá rolando, mas pode falar, pode ir falando, que a gente vai colocar o áudio baixinho de fundo. Aqui, esse, por exemplo, foi o início dos registros. Isso aí realmente você pode ver que não tinha nada. Aí a gente já gravou com os móveis, né, com o mobiliário. A Laura Isso. é uma das ativistas. Isso. A Laura é arquiteta, ela que propôs o movimento, assim, né, no começo. No começo era isso, eram 5, 6 pessoas. Juntas, fazendo qualquer coisa juntas. E é engraçado porque depois, uma vez a gente não levou o guarda-sol e as pessoas falaram, pô, vocês não estavam lá, né? Porque o guarda-sol a gente percebeu já que sinalizava. Olha lá, fazendo malabares. Mas de uma maneira de tornar um lugar de encontro e de troca. O meu editor aqui está lembrando que essa área aqui, ela era bastante degradada. Ela tinha, na verdade, também um comércio popular atuante. Tinha. Ela era bem vibrante, assim, era um lugar bem que passava muita gente, né? Continua passando, né? Só que agora a gente tem esse espaço esquisito, assim, né? Pedro, a gente percebe que às vezes a simples colocação de um banco, né, pode mudar esse entorno. O papel de profissionais como você, que para pensar a urbanidade, para arquitetura, acaba sendo um vetor importante também nessas discussões, de entender que essas interferências físicas no espaço podem mudar a relação no espaço. Sim, com certeza. Elas, tanto por dar uma infraestrutura para que as coisas aconteçam, uma infraestrutura mínima, mas eu acho que a Raquel tocou num ponto importante também, que é uma sinalização. Essas coisas, muitas vezes, elas, por mais... São detalhes, né? São detalhes que sinalizam que alguma coisa está acontecendo ali, que existe alguma transformação em curso, que existe algo de novo, que existe alguém, né? Um guarda-chuva é um objeto que não é um objeto público. Um guarda-sol é um objeto privado, ele tem um dono. Significa que alguém colocou ele ali. Então ele tem esse sentido também de uma ação sobre o território maior, a partir das pessoas, que é diferente de uma ação a partir do ente público. Então são pequenas identificações que vão se construindo no espaço e que vão dando caráter para ele e que vão apropriando, né, e criando esse pertencimento que você falou antes. Alexandre, você está ouvindo a gente legal? Está me ouvindo bem? Nas manifestações de 2013, que começaram em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre também teve, aí foram permeando as outras capitais, foi um grande marco, na verdade, de até uma recuperação de legitimação da voz da população nas ruas. A gente tem uma herança forte da ditadura que, né, procurava evitar justamente que as pessoas se aglomerassem na rua, se encontrassem. Como você vê a importância de hoje o Estado também ajudar nisso? Eu pergunto porque recentemente, por exemplo, num festival de teatro
em Cascavel, em Santa Catarina, um palhaço foi preso numa condição onde a polícia tem o seu olhar, o palhaço teve o seu. Enfim, ele estava fazendo uma manifestação em relação à segurança e à violência na cidade e ele foi preso porque os policiais se sentiram ofendidos. Como o Estado pode ajudar nisso, em termos de se unir à população e trazer essa noção do espaço comum e público? Eu acho que são dois movimentos aí que você está falando. Um, eu acho que é algo muito positivo, que é a recuperação desse sentido de ocupação do espaço público pela sociedade. Eu acho que quando você fala das manifestações, eu acho que junho foi vamos dizer assim, uma experiência fundamental na visibilidade disso, as pessoas entenderem que o sentido da ocupação política e também cultural, porque as manifestações, elas tiveram e passaram a ter, a partir daí, também um forte componente estético, também, seja nos cartazes, nas pessoas irem caracterizadas, fazerem intervenções e performances durante as manifestações. Acho que as paradas de orgulho gay também são movimentos importantes nesse sentido, né? Quer dizer, que é uma coisa que junta a festa com o protesto, com a manifestação. Então, eu acho que isso E cada vez mais isso tem acontecido, quer dizer, são os saraus na periferia, nos centros das grandes cidades. O Rio de Janeiro está vivendo um momento também muito intenso desse tipo de ocupação coletiva de produção cultural, né, nos subúrbios, nas periferias, mas também nas áreas centrais, que vem procurando fazer esse tipo de ocupação, recuperar esse sentido de ocupação do espaço público. Agora, o Estado precisa ter políticas para isso, seja através do fomento a esse tipo de manifestação, seja também regulando essa utilização em sintonia com a sociedade. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem uma experiência importante, que é a lei municipal do artista de rua. São Paulo também está avançando em algo semelhante, mas Porto a lei Alegre do Rio também. Foi justamente a partir, né, de experiências de grupos, né, que trabalhavam na rua, que tinham dificuldade para regular isso, porque era discricionário. Aí você chegava numa praça, podia, na outra não podia. Então foi preciso criar vamos dizer assim, um marco legal que regulasse essa ação. Então você pode fazer manifestação ou apresentações culturais no espaço público, a partir durante um determinado limite de horário, uma quantidade de decibéis, quer dizer, aí você começa a regular. Isso regula tanto o artista, o cidadão, quanto também o poder público com relação à forma de intervir e de conviver, né, com as manifestações artísticas. Sim. E também com as manifestações políticas também no espaço público, né? Quer dizer, o inciso 16 do artigo 5º da Constituição costuma ser a bússola também para essa discussão. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, esse é o direito de expressão e manifestação, direito constitucional, né? Alexandre. Mas é preciso que haja também um arcabouço de medidas legais e de políticas públicas em nível local, estadual e nacional, para que essa ocupação do espaço público pela cultura e também pelas manifestações políticas seja não só regulada, como também apoiada, estimulada, que se crie a infraestrutura necessária para que esse tipo de ação possa acontecer. Obrigada, mas que Alexandre. também libere a criatividade para que as pessoas, quer dizer, não é o Estado que tem que dizer como que tem que se ocupar o espaço público. É uma discussão, né? pública, coletiva. Olha, muito obrigada por você ter participado aí de Brasília aqui no Conexão Futura, viu? Até uma próxima oportunidade. Tá bom, agradeço também, obrigado. E um abraço a todos. Tchau. Pedro, lembrando que assim, quanto mais se ocupa as ruas, menor a violência do lugar. Acho que isso também é importante a gente discutir. Sem dúvida. Isso já, eu acho que até um ponto comum, né? O que traz segurança na cidade é ter gente na rua. Nela. Mas eu acho que tem uma coisa que é super importante de pensar, é que a gente não pode pensar a ocupação das ruas só como uma atividade cultural artística. Sim, sim. Existe uma dimensão muito maior do que isso, que é o nosso cotidiano, que é os outros 98% do nosso tempo, né? Eu cresci numa rua em que a gente brincava na calçada. E essa rua hoje as crianças não brincam mais na calçada. Então existe uma necessidade de se pensar profundamente que modelo de cidade que a gente quer.
E aí eu acho que existe uma carência no poder público de ausência, não existem políticas de fato para pensar a arquitetura a partir dela como um fenômeno cultural. Existe políticas do Ministério da Cidade para pensar habitação, com todos os seus problemas ou não, mas a gente precisa de políticas públicas do Ministério da Cultura para pensar o que significa viver na cidade e de que maneira eu vou estimular isso. Até porque junto com o Estado, as construtoras estão fechando, né, os espaços de convivência. A gente percebe isso nos condomínios com a falta de preservação do patrimônio. Você percebeu isso, que justamente criando um espaço de respiro no Largo da Batata, as pessoas conseguiram conviver mais, trazer mais as suas crianças para a rua, brincar, se conhecer, a vizinhança se conhecer? É isso, né? A rua passou a ser um lugar de convivência de novo, né? Não só de passagem, né? E ficou mais seguro lá, né? Enfim, você tendo sempre gente na rua, foi o que o Pedro falou, né? Você tem sempre uma segurança natural, assim, do espaço, né? A gente, por exemplo, eu falo assim por São Paulo, mas acho que pode valer para várias cidades, né? A gente sempre pensou na construção da cidade de forma privada, né? De forma individual. Então, é exatamente o que você falou, condomínios, né? A pessoa sai no carro fechada de dentro da garagem, que é já um condomínio que já tem tudo ali dentro, né? Quer dizer, a pessoa só usa a cidade para ir do ponto A ao ponto B. Mas, na verdade, o mais legal é você fazer do A ao B, você ter essa experiência do deslocamento no caminho e da convivência, né? Claro que existem também muitos movimentos nas grandes cidades por causa do sufocamento, né, das metrópoles, mas é importante também lembrar, Pedro, que as médias cidades que acabam seguindo esse modelo também precisam repensar enquanto é tempo, né? Claro. E elas padecem dos mesmos problemas das grandes cidades, né? Por exemplo, o trânsito. Qualquer cidadezinha média do Brasil que você vá, ela está congestionada, o espaço, assim, a superfície livre, né, que fora dos lotes, fora das construções, está ocupada por carros, as ruas se tornam lugares desagradáveis. Eu acho que esses problemas realmente são universais. O problema da segurança é um problema que aflige diversas cidades. Acho que isso realmente não é só nas grandes metrópoles. Tem também a relação do acesso. Você faz parte, por exemplo, do movimento chamado Travessias, que é uma exposição que leva para uma das favelas, uma das maiores complexos de favela do Rio de Janeiro, uma exposição. Também o acesso à cultura faz com que as pessoas olhem também para o seu lugar de uma forma diferente? Lá no escritório, meu escritório de arquitetura com o Pedro Évora, a gente tem trabalhado muito com projetos de equipamentos em áreas, em favelas, em áreas frágeis. E a gente acredita muito que, assim, que a cultura ela tem um papel muito importante no quebrar, assim, no romper com algumas fronteiras e preconceitos que existem na cidade. Ela permite lançar outros olhares sobre os lugares e estabelecer conexões que não existem. Então, eu acho que é um pouco essa atuação que a gente faz é um pouco nesse sentido, e ela é sempre também com entidades que já estão presentes, né? Então, o Travessias é um projeto do Observatório de Favelas, que é uma super organização que está lá já há muito tempo, interna, na verdade, né? Que surgiu lá dentro e que está lá há muito tempo. Então, sabe, tem as redes, tem o conhecimento, tem as relações. Então, eu acho que isso facilita muito o trabalho. A mesma coisa o Jongo da Serrinha também. São coisas que vão viabilizando o contato. Raquel, como é que as pessoas podem se engajar nessa questão do Largo da Batata, que não está só localizada ali, né? Ela está ligada a todos os movimentos de ocupação de São Paulo. Você tem um blog, por exemplo, né? Página da raquel.wordpress.com, a gente está mostrando na tela para você. A imagem da batata ali em cima. Bom, em cima e embaixo também, nesse caso, né? Uhum. E também pode acessar a página da Batata. A Batata Precisa de Você no Facebook. Uhum. Acho que pelo Facebook a gente consegue reunir muita gente. Tem o projeto Tiradentes Cultural também, no qual o Pedro está engajado, Circuito Tiradentes Cultural 2015.wordpress.com, que a gente vai conseguir explicar um pouquinho melhor na nossa entrada pelo Periscope, depois que a gente encerra o Conexão Futura.
Obrigada, viu, gente, Valeu. pelo Obrigada papo a você. hoje sobre isso. Teria muito mais coisas para falar, mas fica para a próxima. Tá bom. Obrigada. Lembrando, então, que a gente vai seguir nossa conversa no Periscope. É só você seguir o @Canal Futuro e interagir com a gente mais um pouquinho por lá. Eu vou esperar você segunda-feira de novo, ao vivo, a partir das 2h30 da tarde. Você sabe que nós temos as nossas reexibições 00:30, 7h30 da manhã. E a gente sempre tem o nosso encontro marcado a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br, onde você pode obter as nossas coleções de programas. Obrigada, um ótimo fim de semana para você e até segunda, então. Beijo!